Bem-vindos ao Amor Imagina! Hoje vamos falar, vamos já entrar no mood Halloween. Spoiler alert, nós sabemos que falta ainda um pouquinho, ok? Tipo, imaginem. Achamos por bem trazer aqui um tema assim mais... e falarmos... Fantasminhas. sobrenatural, Pronto, lá vamos nós. paranormal, como vocês quiserem chamar. Acreditamos? Não acreditamos? Eu acredito. Eu também. Tipo, imagina, 100%, assim, fácil. Acredito bem em espíritos. Yeah, acredito muito que existe... Como é que eu disse há bocado? Dimensão. Outra dimensão, outro mundo, sei lá, não sei bem, tipo, o nome, como explicar melhor, mas imaginem, eu acredito muito nisso, desde pequena, e acho que vou sempre... Está aqui um mosquito. Viste-o? Não. Pronto. Mas está aqui. Tanto que, por exemplo, eu, graças a Deus, ainda tenho 3 dos meus avós, portanto, eu só perdi um avô, mais uma vez, graças a Deus, não é? Então, eu recentemente, numa de brincadeira, mas meio que a falar a sério, disse às minhas 2 avós, avó, tu quando morreres, vais ter que me dizer se existe, tipo, alguma coisa para além disto. É que se não existir, diz-me que assim não vale a pena, tipo, imagina. Eu estava a olhar para ti de género. Não, tu não estás a perceber, tipo, a avó da parte da minha mãe ficou assim a olhar para mim, tá bem filha, eu digo-te, se eu conseguir, eu digo-te, viste? Vi. Pronto, É uma melga. pois, obrigada. Oh filha, se eu conseguir, eu digo-te. Coitada. Tipo, olha, opa, imagina, juro-te. ela, e a minha avó, da parte do meu pai, ficou assim a olhar para mim e tipo, partiu-se a rir. E ó, avó, eu estou a falar a sério, imagina, por favor, quando tu morreres, tu dá-me um sinal que existe alguma coisa para além disto. Nós não podemos andar aqui só para isto. Tipo, por favor, diz-me, dá-me um sinal qualquer. E depois, tipo, o meu avô estava assim a olhar para mim. Eu, avô, tu também, tipo, Ai, diz-me meu tu. Olha, Deus. tipo, imagina, eu pedi literalmente para eles me fazerem isso. Eu também acredito em vida depois da morte. Imagina, não é propriamente no termo vida depois da morte, mas é mais no sentido de... Tenho a certeza que há alguma coisa depois de tu morreres. Ou, tipo, só morres. Boa questão. Entendes? Tipo, eu não sei se acredito bem na vida depois da morte, ou seja, não acredito muito bem, se calhar, nesse termo, mas acredito que haja algo para além, tipo, da morte. Que é, imagina, morres, és enterrada e acabou. Eu acho que... Não sei. Eu acho que esse tema já é um assunto... Foda-se. Foi a melga? Imagina, não sei... Eu acredito que existe alguma coisa, Pois é isso. mas não sei se será algo temporário. Não sei se isto faz sentido. Imagina, morres e vais temporariamente para algum lado e depois... Imagina, eu não sei se... Que acreditas que... Reencarnação. Tipo, eu não acredito que tu... Imagina, eu acho que o teu corpo Será morre... que nós já reencarnamos? Olha, Bárbara, eu quero me ir embora. Pois. Que nós já reencarnamos? Será que já foste alguém? Eu devo ter sido uma rainha qualquer, imagina. Ai, meu Deus. Ai, que horror. Nem acho que isso tenha a ver. Não acho que, imagina, as tuas vidas passadas... Eu nem sei se acredito nisso, para começar. Eu só estava a falar de reencarnação. Achas que já foste alguém? Será que já foste alguém? Eu não é? sei, imagina, eu não sei se acredito... Acreditas Mas se acredito nisso? na reencarnação, não posso só acreditar depois de mim, não é? Yeah. Tu sabes que supostamente na reencarnação há casos de pessoas que dizem que tipo que se lembram da vida passada e tipo, imagina, é assustador. Já eu fui este, fui aquele, morri assim, morri assado. Tipo, há casos assim. Será que já fomos alguém e não sabemos? Será que, tipo, nós quando falecermos vamos
tipo, ter outra vida completamente alheia a esta e não nos vamos lembrar, estás a ver? Isso assusta-me, bué. Então, eu acredito, se calhar eu também reencarnei de alguém, não sei. Mas eu acredito que a minha alma vá reencarnar noutra pessoa. Eu acredito que o corpo morre, Sim. mas acredito que a tua alma passe tipo para outra pessoa. Imagina, eu estou com o vidro aberto. Se alguém nos estiver a ouvir, chama a polícia. não, chama Magalhães Lemos e nós somos internadas, estás a perceber? Porque Não digas isso. esse é um assunto que eu não sei bem dizer o que acho. Que a tua alma, tipo, enterra-se também? Não, mas acho que, não sei. Também alma é uma coisa muito subjetiva, não é? Isto é uma coisa que eu quero acreditar. O que é que eu acredito? Eu acredito que quando chega a tua hora, tu encontras-te com toda a gente que já faleceu, tipo da tua família. Sim. E eu quero acreditar que é isso que acontece, entendes? Tipo, o meu psicológico... É que é chunga que nós não temos ninguém que nos diga. Não é? É tipo, era tão mais fácil. Não é? Por isso é que eu quero que as minhas avós me dêem um sinal qualquer, que é para eu saber. Eu vou-me cagar toda. Imagina, eu sei que as minhas avós, infelizmente, vão acabar por falecer e tipo, eu saber que vou passar por isso, eu nem quero pensar, estás a ver? Mas imagina, se eu me apercebo de alguma cena, eu vou-me cagar toda, mas ao mesmo tempo vou ficar contente, estás a ver? Significa que tipo, não, ui, calma, aconteceu alguma coisa porque eu pedi. Entendes o que eu quero dizer? Yeah. Tipo, faz sentido. Relativamente paranormal, espíritos, demónios, coisas más, coisas boas, eu acredito super nisso. Tipo, eu acredito muito que existe o bem e o mal. Eu acredito. Eu também. Pronto, cada um tem a sua opinião, nada contra. Mas eu acredito, eu super acredito nisso, desde pequena que acredito nisso. Sempre fui aquela criança que sempre acreditou tipo, no sobrenatural, no paranormal, tipo, em espíritos, já tive as minhas pequenas experiências. Por exemplo, quando eu era pequena, quando eu namorava na minha primeira casa com os meus pais, a minha mãe dizia que tipo, eu acordava à meia da noite e eu tenho uma vaga ideia de ver isso. A minha mãe dizia que eu acordava a dizer que tinha uma sombra sentada na cama. E eu tenho uma ideia de ver isso. Tipo, imagina, eu lembro-me perfeitamente disso. E eu tinha algumas experiências nessa casa. E depois, na outra, na minha segunda casa, essa era claramente assombrada. Tipo, a minha mãe, que não é nada dada a essas cenas, essa casa era assombrada por sabe Deus quem. Imagina, mas é red flag, grande red flag. Quando fomos ver a casa, tipo, a casa era um T2 e essa casa, um dos quartos que, spoiler alert, ficou o meu quarto, que era o mais pequeno, não é? Era um santuário. Que a minha senhoria tinha, porque o casal que nos alugou a casa, imagina, eles eram boas pessoas e tudo mais, mas eram assim meio atolambados da cabeça. Era literalmente um santuário, olha, era assim uma mesa e tinham a Nossa Senhora e tinham imensos santos, estás a ver, pequenininhos, e eu lembro-me que entrei e fiquei assim, pânico. E a minha mãe também. Mas eu rapidamente esqueci isso, estás a ver? Porque na altura eu queria sair da minha primeira casa, etc. True. Então, tipo, rapidamente eu esqueci isso, mas aquela casa, eu e a minha mãe tivemos algumas experiências. Tipo, imagina, olha, eu e a Luizinha, sabes, a irmã do Di, tipo, tivemos as duas algumas experiências lá. By the way, tipo, nós já saímos de lá a correr para aí umas 3 vezes. Tipo, nessa casa. Eu tenho uma melga. Saímos de lá a correr para aí umas 3 ou 4 vezes. Tipo, ela deve se lembrar disso. Olha, uma das vezes foi com ela. Uma das vezes, tipo, tens noção que tipo, tínhamos uma taça de cereais. Já nem sei quem é que estava a comer, se era eu ou se era ela.
mas ela estava pousada e não estava no canto, não estava nada, estava no centro da minha mesinha de cabeceira. Nós estávamos na porta do meu quarto, lembras-te mais ou menos da casa, não lembras? Estávamos na porta do meu quarto e estávamos a conversar sobre não sei o quê e já estávamos com medo, também já não sei de quê, porque aquela casa assustava-me imenso. E vê lá, morámos lá quase 10 anos. Sim. A taça tipo caiu ao chão. Tipo, o Kiko quase que voava porque assustou-se o bicho, estás a ver? Tipo, olha, os cereais todos, o leite todo. Nós saímos a correr, fomos a correr para o trabalho da minha mãe, porque a mãe dela tipo, ainda não estava em casa. Olha, terrorífico. Houve uma também que foi. Essa foi bué marcante porque não fui a única a ver. Quer dizer, esta também não fui a única a ver, mas... Certo. Não estava sozinha. Mas esta também não estava sozinha, que foi, olha, antigamente eu ia sempre ao circo com o meu tio e com os meus avós, então uma das vezes eles vinham depois à noite sempre trazer a casa. E como sabes, eu morava no primeiro andar, então dava para ver a luz da cozinha, etc. E a minha mãe sempre que sai do trabalho liga-me, eu era assim, a minha mãe não me ligou, mas a luz da cozinha está ligada, tipo, ia da sala. E eu, what? E a minha avó, olha, a tua mãe já está em casa, a mãe do meu pai, ou seja, estás a ver, tipo, até ela já sabia. Ai meu Deus do céu. E eu, olha, tipo, deve ter chegado e não me ligou. Yeah. E ela, olha, pronto, assim não ficas sozinha, porque já era de noite, porque era inverno, não é? O circo era sempre perto de Natal. Assim não ficas sozinha, não sei o quê, já que ela estava a bater mal que eu ia ficar sozinha. E eu, pronto, ia tal para ir-me embora. Então vou eu a subir as escadas e eu não liguei à minha mãe, porque tipo, a luz estava acesa. E tipo, eu quando meto a chave, percebo que a porta está trancada e eu... E mal abro a porta, está tudo escuro. E tipo, a minha casa, quando vocês abriam a porta, a vista era para a cozinha. Então, ou seja, e estava tudo escuro, tudo apagado. E eu, não. Tipo, vi o Kiko, imagina, assim na pontinha, estás a ver? E eu vi que ele estava bem, fechei a porta. Trancaste? Tranquei, liguei à minha mãe para descer as escadas do prédio, liguei à minha mãe, e eu, mãe... E ela, sim filha, atendeu uma cliente. E eu, estás no gabinete? E ela, estou. E eu, oh mãe! Olha, ai meu Deus do céu! Olha, fui a correr para o gabinete, era perto, tipo, fui a Sim. correr para o gabinete, liguei à minha avó. Oh, tu não viste a luz acesa? E ela, vi. E eu, oh bom, mas tinhas a certeza, não tinhas? Era a minha luz, não era? E ela, era filha, eu vi, oh bom, é que não estava ninguém em casa. Olha, eu tive um surto. E Eu nessa altura tive um surto, imagina. E depois, quando chegámos eu e a minha mãe a casa, estás a ver, não estás? Nós assim, e eu fui direto à cozinha buscar uma faca como se eu fosse matar alguém, tipo, estás a ver? Mas, não sabes? Olha. Aquele instinto de ir, estás a ver, matar uma pessoa. Basicamente depois eu entrei em casa com a minha mãe, tivemos que ter a certeza que não estava lá alguém, porque uma pessoa vai logo pela lógica do género. Claro. Assaltaram-nos a casa, certo? Lógico. Tu vais logo por essa lógica. Mas pronto, long story short, foi isso. Foi uma experiência. Foi. Não estava lá ninguém. Mas tivemos várias experiências, eu e a minha mãe. Tive um sonho uma vez, que até hoje esse sonho atormenta-me. Imagina, eu tinha pai que... Tinha pai de 18 anos, 17, 18 anos, e foi aquele sonho que eu fui ter com a minha mãe e tive que acordar. E depois fui dormir para a sala que não conseguia estar a dormir no quarto. Basicamente, tipo, eu sonhei que estava no meu quarto e comecei a ouvir, tipo, sons e levantei-me. Isto a sonhar. Estava tudo a sonhar. E olhei, tipo, para a porta do meu quarto. Estás a ver o meu quarto, da minha antiga casa. E estava, tipo, um menino, pequenito, tipo, imagina, pequenito, 6 anos, 7 no máximo. Lembro-me perfeitamente da cara e de como ele estava vestido, nunca o tinha visto na vida. Estava vestido à época vitoriana, tipo, imagina, bué antigo, a pedir-me ajuda. A dizer, tipo, deixa-me entrar, tens que me deixar entrar. E eu, aos gritos, a dizer que não, isto tudo em sonho, mais uma vez. E eu sempre a dizer que não. Tipo, e depois eu gritei, bué, e tipo, eu fiz assim com as mãos na cabeça, estás a ver, no sonho, de género, acorda. Forcei tanto que consegui acordar.
Olha, acordei tão sobressaltada. Olha, assustou-me tanto o sonho. Tanto. Tipo, e o meu gato estava sentado de frente a olhar para o sítio onde eu estava a ver no sonho o miúdo. O miúdo. Estás a ver? Então, tipo, eu literalmente peguei no Kiko, agarrei-me a ele com unhas e dentes, olha, eu a chorar, a acordar a minha mãe. Oh, mãe! Tipo, a chorar. E fui dormir para a sala, cagada de medo. Até hoje, eu lembro-me perfeitamente desse sonho. Tudo nessa casa. Que horror. Por isso, tipo, essa casa sim era assombrada. Até hoje nós dizemos isso. Qualquer coisa que nós dizemos assim, a casa que era assombrada. Mas, aquele prédio era um bocado bizarro. Tipo... Mas não era numa zona de todo bizarra. Mas isso às vezes não quer dizer nada. Tá a ver? Imagina, estas penthouses aqui, o caraças, não quer dizer Sim. que... Eu e a Bárbara estamos aqui para manifestar. É, e andar na casa dos outros, imagina. Resumidamente, estava eu e pai mais 10, 15 pessoas à vontade, tipo amigos, e decidimos entrar numa... Aquilo não é bem uma casa, mas eu vou designar a casa porque eu também não sei o que... Mas... Desculpem que eu tive que dizer uma coisa muito importante. É. Estávamos nós e eu vou designar... Eu estava a dizer, eu vou designar aquilo casa, mas aquilo não era uma casa, mas pronto. Tivemos 1 hora até eu decidir ter coragem para entrar naquela casa. Lá ganhei coragem, fomos e aquilo basicamente era uma entrada que parecia tipo São estas as diferenças, desculpa, que existem entre mim e a Catarina. Que linda! É que ela teve 1 hora para entrar e eu era a primeira. Yeah. Eu tive bué tempo, quase já a desistir. A Bárbara, tenho a certeza que se a Bárbara estivesse lá era tipo, olha, imagina, vais ficar aí que eu vou entrar agora. Eu já lá estava. Tipo, e ela já estava a cumprimentar quem lá estivesse. Só vocês. Mas basicamente tivemos bué tempo para eu ganhar coragem para entrar. Entrei e aquilo, lá está, não posso designar por uma casa. Porquê? Porque aquilo entrava-se e era mato. Ou seja, tudo atrás era mato. Pronto, tudo escuro, todos os flashes ligados. É que eu estou-te mesmo a ver. Olha, eu em pânico. Porque aquilo era tudo muito bonito cá fora, porque era uma rua super iluminada. Ou seja, a própria rua tinha, tu sabes, tem muita iluminação. Yeah. E mesmo à Mas porta... fora das luzes... Gente, mato sombrio mesmo, tipo mato floresta, tipo escuro. Isto eram tipo 2 Sim, eram para aí 2 e tal da manhã, 1 e tal da manhã. Que nós éramos tipo morcegos, nós só tínhamos vida à noite. Então pronto. Entrei toda cagada e depois ainda por cima aquilo tinha que subir umas escadas muito estreitinhas e eu já estava a ver a minha vida andar para trás. E eu pensava genuinamente que eu não ia sair dali tipo em condições. Salve seja. Sim, salve seja também, não é? Mas uma pessoa em pânico pensa logo em Yeah. tudo, não é? Pronto, então estavam os pai 10, 15 telemóveis todos com flash, porque nós fomos e não tínhamos lanternas, não tínhamos cena, não tínhamos nada. Yeah. Então, tudo com o flash ligado e o meu estava com o flash ligado, mas era como se não tivesse porque eu só estava tipo a olhar 112, a olhar 112, qualquer coisa. Eu ia ligar para o 112, pronto. Ligam logo os helicópteros. Ficam logo toda a gente. Entretanto, tudo muito bem, pronto, como é óbvio, floresta, sombrio, não sei o quê. Mas aquilo era mais medo do que propriamente se calhar outra coisa. Mas fomos por lá fora e aquilo não era plano, ou seja, aquilo subia-se, estávamos sempre a subir e aquilo não era terra tipo direitinha, não, era buracos, era galhos de árvores, era tudo e mais alguma coisa. Pronto, devagarinho fomos subindo, do nada chegamos a uma parte que é, eu tenho sempre um problema que o meu telemóvel tem sempre som. Andamos, até que chegamos a um ponto que paramos um bocado. Para ver só, ou pessoas que foram para um lado, outras para o outro, não muito longe, mas já não estávamos assim todos juntos, não é? Do nada, eu começo a ouvir, tipo, passos, e não era de ninguém porque estávamos quietos, ou seja, por mais que uns estivessem para um lado e outros para o outro, nós estávamos todos quietos porque estávamos todos a ver o que é que se passava, mas tipo quietos, só a olhar. E eu, imaginem, eu ouvi e eu, não. Tu até logo! Até logo, já se faz tarde, tchau Laura, ala mundo. Fui, depois tipo, e depois aquilo era tão tramado, porque lá está, da mesma forma que nós subimos devagarinho, depois a descer, eu queria descer tipo rápido,
E eu, vamos ou das duas uma. Ou te estatelavas ali no chão. Ou ficava ali. E eu tipo, olá, tudo bem? Então podemos saber nome, idade, como se chama, né? Tipo, imagina. Conclusão, não considero que isto tenha sido propriamente paranormal ou de espíritos, porque, pá, podia ser qualquer coisa. Sim. Podia ter sido um galho a cair. A mim pareceu-me tipo passos, mas lá está, tipo, como aquilo também é floresta, qualquer coisa te parece que ir passos. investigar o sanatório de Valongo. Não, tu vais, eu imagina. Olhem, já é N vezes. Alguém pode vir comigo, por favor? Imagina. Eu não vou. Imagina, sabes que já é N vezes com esse mesmo grupo de pessoas, eu tive para ir ao sanatório de Valongo e nunca fui. Eu só queria ir lá. Não. Imagina, eu não. Eu sou a favor de nós não irmos sozinhas. É que tu deixas o carro no caraças, sabias? Eu sei, eu já passei lá. Tipo, aquilo não é à porta, tu tens que deixar o carro bué longe Yeah. e andar bué para entrar dentro do sanatório. Quem quiser vir que me diga. Não digam porque a Bárbara não vai lá. Olha, deixa-me de ser tolinha da cabeça. Tínhamos outro tema para falar. Superstições. Imaginem. Deixar o chinelo Do avesso. do avesso. Ao contrário. Deixar o chinelo ao contrário. A minha mãe Vocês mata-me deixam? quase. Desbloqueaste uma memória. Porque eu lembro-me de estar em tua casa e a tua mãe, tipo, quase esganar. Imagina a mim e a ti. Olha o chinelo! Tipo, lembro perfeitamente. A tua mãe bate mesmo mal com o chinelo. Imagina, eu não deixo o chinelo virado ao contrário. Não, nem eu. Imagina, e se eu beijo, viro e faço aquilo que te disse, que é bater logo 3 vezes com ele. Eu não bato, mas não deixo virado ao contrário. Nem deixem, ok? Se não são supersticiosos, passam a ser. Vocês são? Não são? Acreditam nisso? Sexta-feira 13. Acreditam que dá azar? Gatos pretos. Gato preto. Eu tenho uma gata preta, imaginem. Eu não acredito. Mas não acreditas nesse? Não, mas esse nunca acreditei. Porque não sei se é por eu ser muito ligada a gatos. Sim. Mas não sei se tem a ver com isso. Mas, por exemplo, eu tenho uma gata preta. E também nunca nada de mau. Quer dizer, Discutível, relativo. Exato. Isso não. Sexta-feira 13 também acho que não. Não, aliás, fosse por isso nós não tínhamos viajado o ano passado. Nós viajamos numa sexta-feira 13. Nós fomos para Paris numa sexta-feira 13. A Antes, carteira no chão. Pois, foi com a minha mãe. Eu às vezes deixo. Eu também, mas fico sempre. Imagina, quando pouso, se calhar tenho logo o reflexo de tirar. Porque, tipo, abrir guarda-chuvas dentro de casa. Espelhos partidos. Sim. Ai. Esse, não sei porquê. Eu acredito muito eu nesse. Também. E, tipo, dos 7 anos de azar, não é? Que é o que. Sim. Espelhos partidos Eu 7 anos de acredito azar. muito nesse. Eu também. O guarda-chuva também não abre. Não abre. E quando vejo alguém, tipo, a querer fazer uma brincadeirinha ou tipo, passo-me. Digo, não façam isso, não sei o que. Eu tive uma experiência com um espelho partido, em minha casa. Ai, credo. Eu isto posso considerar, não é paranormal, tipo, pronto, mas eu posso considerar bem estranho, que é... São cenas sem explicação. São cenas sem explicação, porque o vidro estava cheio de cola quando partiu. Tipo, os vidros são postos com cola, não Claro. é? Mas quando ele partiu e caiu, tipo, a parede estava cheia de cola, tipo, os pedacinhos de vidro que tinha também estavam com cola, e aquilo foi à meia da noite. Não estamos a falar que foi durante o dia, não estamos a falar... Credo. Não, aquilo foi à meia da noite que fez um estrondo enorme. E tipo, imaginem, eu nessa altura namorava, eu acho que até, já nem me lembro, já não me lembro, mas eu até acho que estava em chamada. Não sei. Isso é tenso. Eu só me lembro, tipo, eu acordei e olhei para o telemóvel, desliguei, e não, isto não acabou de acontecer, tipo, um espelho partiu do nada. Ai, credo. Do nada, Bárbara, tipo, eu pensava que a minha mãe, porquê? Porque eu tenho Tua mãe levantou assim, fodeu-os bem. Não, eu pensava que ela estava na casa de banho, tipo, à meia da noite, sabes? Quando te dá vontade de fazer xixi, normal. Tipo, eu pensava que ela estava na casa de banho, eu nem me queria levantar com o medo da minha mãe estar na casa de banho e do espelho ter... Olha, juro-te, eu fiquei mesmo em pânico. Depois, sabes, eu acho que foi por isso que não fiquei com medo de espelhos, porque o meu medo maior era que a minha mãe tivesse levado com o espelho em cima. E como eu vi que a minha mãe não levou, então eu fiquei, imagina, caiu, está feito. Mas depois eu fiquei-me a perceber daquilo que se passou. Eu tipo, não, imagina, o espelho estava cheio de cola, a parede estava cheia de cola. Não estamos a falar de um espelho que foi posto tipo há 40 anos atrás ou há 50. Tipo, e os espelhos duram bué, eu não sei como é, eu não sei os bolsos, mas normalmente os espelhos de casa duram muito tempo. Duram imenso. E eu, não, tipo, não acredito.
E eu tinha razão, a minha mãe tinha ido à casa de banho. Tenso. E há. Um bocado até estávamos assim a falar por alto, por exemplo, há muitas coisas que nos fazem confusão, por exemplo, vou falar de cenas mesmo aleatórias. Área 51, desaparecimentos De de pessoas, tipo assim, Madeleine McCann. Sim, gente, imaginem, é impossível. Eu sei que nós todos, se partilharmos o mesmo neurónio, que eu acredito que quem nos vê partilhe do mesmo neurónio que nós, Chegamos à conclusão que efetivamente, provavelmente, devem na ter... minha opinião, foram os pais. Yeah. E só não tenho a certeza porque não sou eu a investigadora da situação. Posso não é dizer. Yeah. De certeza que foram os pais. Mas, não tendo sido os pais, O que é que aconteceu? o que é que aconteceu à rapariga? Faz-me muita confusão desaparecimentos. Eu sou muito curiosa nessas coisas. Tipo, o que é que aconteceu? O que é que Estás a se ver? Tipo, passou? o que é que se passou? Tipo, o Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas. Aviões que caem, tipo, nunca são descobertos. Aviões que desaparecem. Aviões Yeah. que nunca foram descobertos. Tipo, Yeah. com 60 e tal pessoas ou 200 a bordo, tipo, e desaparecem. Sei lá, tipo, há tantas coisas que fazem... Estão a ver? Essas teorias, essas cenas... O que é que vocês acham disso? Imaginem, eu acho... Se vocês têm curiosidade, Yeah. vocês tipo, são daquele tipo de pessoas que também gosta bué de falar sobre isso, Yeah. que passam horas a falar sobre isso com os vossos amigos, tipo, Vocês whatever, gostam, não vocês gostam? São de apoio, são contra, não acreditam, acreditam. São de apoio. Tipo, o que é que acham? Nós temos um problema, gente, e imaginem, e vai ser dito, que é, nós gostamos de fazer episódios pequenos, nós não gostamos que os nossos episódios do nosso podcast tenham tipo 1h30, 2, não, pelo Yeah. contrário, nós gostamos que tenha tipo no máximo 20, meia hora, na loucura 40, já editados, atenção. Yeah. E pronto, e esse é um grande problema, e nós depois também adoramos falar, somos umas tagarelas, mas... Foi sim. Está calada que ainda chamam a polícia. Pronto, e nós Quase somos que puxei aos olhos às duas, eu não sei se estou reparado. Não, eu nem quero, olha, amiga, para quieta. Nós somos muito tagarelas e, portanto, os nossos episódios, por mais que nós gostemos muito de falar, também temos esta cena que é, gostamos que ele seja publicado, tipo, curto. Não gostamos que tenha muitos minutos. Yeah. Mas isso, pronto, é uma gestão que nós temos que fazer. E como temos que fazer essa gestão? Yeah. Vai haver uma parte 2 deste Vai, vídeo. porque eu sinto que nós não falamos tudo aquilo que Queríamos. queríamos. Yeah. Às Mas vezes também nós para não ser chato para vocês Sim, mas imaginem. e também para puxar assim um pouquinho. Sim. Portanto, malta, este Vai foi o haver. episódio de hoje. Vai haver uma parte 2, tá Que bem? prometemos sair não Rapidamente. passado um mês. Deixem like, partilhem, subscrevam, Vai haver comentem parte 2 o mais rápido rápido. possível. Beijinho. Corta.